Olá, queridos, mais uma aula de Sociologia. Estou aqui com a Peti me ajudando a montar essa aula. Vou deixar ela aqui. E hoje vamos falar sobre positivismo e sobre sociologia propriamente. Vamos começar a falar de um cara que, de fato, teve uma teoria sociológica, como a gente compreende, e não esteve no momento anterior à formação dessa ciência. E fizemos várias recapitulações, né, para nos situar melhor e chegar nesse período compreendendo melhor quais são as questões que esses diferentes autores vão tratar. Então, começamos. O que já vimos? Já vimos nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, o conhecimento como mapa. Falei para vocês daquela ideia de que o indivíduo tenta se orientar na realidade. Então você tem o indivíduo aqui, a realidade embaixo, naquele esquema que eu dei. Vou dar aula sem o esquema hoje. E no meio você tem o conhecimento, que é como se fosse a orientação, o mapa. Um mapa pode ser bom ou ruim. Falamos sobre as 4 etapas do conhecimento, do momento poético de criação até o momento retórico de defender um certo ponto de vista, a dialética que confronta eles dois e, por último, a lógica. Falamos sobre a cultura clássica e o que a gente herdou da filosofia grega, da forma deles abstraírem as coisas, das noções de cosmos que eles têm, da ordem do mundo diferenciada, que tentava observar as coisas tanto nas entidades abstratas que eles tiravam primeiro da poesia de Homero, da mitologia grega e depois da filosofia. Vimos também um pouco sobre Roma, sobre a força militar, sobre a força política, sobre a importância do diálogo, debate, da oratória, né, do homem público em Roma, e a palavra, né, a força da palavra, como ela constrói. Falamos um pouco sobre o medievo, falei sobre Santo Agostinho, sobre Aquino, sobre algumas mudanças em termos de organização social, tanto na característica feudal quanto depois em algumas coisas que estão no nível cultural, como os monges copistas, a influência da filosofia islâmica, o papel de Alcuino, que organizou o sistema de ensino do Carlos Magno no século IX, conseguiu uma dimensão absolutamente nova para o ensino ali. E pouco depois chegamos ao renascimento comercial e urbano, aquele que a gente vê a partir do século XII, e que nos mostra que, uma vez que a Europa só tinha a única instituição bastante ampla e difundida era a Igreja Católica, mas começou a surgir mais coisa porque tinha um excedente populacional. Esse excedente populacional colocava mais gente no mercado, colocava mais gente perambulando por aí, que podia estar tanto ocupando algum novo lugar, plantando, fazendo alguma coisa. Você tinha cada vez mais estradas para essas pessoas circularem, você tinha as cruzadas, você tinha algumas inovações técnicas, principalmente no campo, que faziam com que a vida ficasse um pouco mais fácil, porque essa técnica permitia um domínio maior daqueles elementos que garantiam a sobrevivência das pessoas, basicamente a comida e também a guerra. Muito bem, esse renascimento comercial ele também foi urbano, porque as cidades começaram a se ocupar um pouco mais com isso. Começaram a surgir aquelas feiras, as mesmas feiras que a gente vê onde são trocados as especiarias dos portugueses, onde vão trocar pau-brasil, onde vão trocar açúcar, que vem do Brasil, são as feiras que nasceram nesse momento, no século XII. Vimos através disso uma decadência do poder local e a centralização política e econômica que foi acontecendo. Um primeiro movimento disso é aquele das cidades italianas, que eu comentei. Gênova e Roma tinham um serviço bancário, portanto eles conseguiam financiar grandes empreendimentos, como navegações, como arte, como às vezes alguma questão de natureza científica mesmo. Você tem, por exemplo, no século XV, Portugal reunindo de forma bastante precoce um Estado e conseguindo reunir investimento para promover navegações. Navegações essas que tornaram Portugal talvez o local mais poderoso do mundo num breve período de tempo, foi breve. No meio disso tudo, o Renascimento italiano, algo que sai um pouco dessa esfera econômica e vai muito para a esfera do pensamento, a esfera das artes. E o Renascimento italiano como humanista, centralizando o homem naquelas imagens que a gente viu da Vênus, recuperando a cultura clássica. Vimos também a Escola de Atenas. E analítico, né?
a imagem clara disso é o trabalho de Leonardo da Vinci, o trabalho de alguns pensadores que criaram, por exemplo, é o caso do Copérnico, o heliocentrismo, e a gente falou um pouco de como isso brigava com outras instituições da época. A gente costuma associar isso a um confronto com a igreja, mas não é adequado, porque boa parte dessa arte renascentista era voltada a alguns ideais da igreja. Boa parte desses grandes homens, grandes pensadores, eram também ligados à igreja. O próprio Copérnico, o próprio Copérnico era um padre, por exemplo. Então não existe tanta rixa aí. Existe mais, sim, no iluminismo, de caráter muito mais racionalista e liberal, veio um pouco depois, já no século 17 para 18 começam a surgir. No século 18, quando a gente tem realmente os grandes movimentos iluministas, ou melhor, os movimentos liberais, a gente tem A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é um livro influente, temos a obra de Rousseau, temos Kant, temos também a Revolução Francesa e outras tantas, como a Independência Americana, a Inconfidência Mineira. Muito bem, e a Revolução Francesa é a ascensão dessa burguesia. O poder local já havia perdido espaço, surgiram reis nesse período. Esses reis começaram a fazer esses grandes investimentos, começou a organizar as coisas no formato de Estado que a gente está acostumado, não mais as localidadezinhas esparsas na Europa, mas os estados, os reinos. E isso veio crescendo junto com aquele grupo que desempenhava a maior parte da atividade comercial, que eram os burgueses. Eles que inventavam, trocavam, comerciavam e tinham poder por conta do seu desempenho econômico. Por conta também, às vezes, das suas relações com as grandes instituições, seja a igreja, seja também a nobreza. Mas não é mais a aristocracia, ou seja, não é mais o traço de sangue que vai definir quem tem poder. A Revolução Francesa é a tentativa máxima de reverter esse quadro. E falta agora um dos assuntos favoritos dos sociólogos, que é o próximo. Vamos falar sobre a Revolução Industrial e sobre propriamente a sociologia, porque ela surgiu nesse contexto. Começando, sobre a sociologia antes. O raciocínio sociológico, aquele que busca encontrar padrões e compreender a sociedade, nasceu muito antes da disciplina sociologia. Ok, então quer dizer que o pensamento da sociologia nasceu antes da disciplina propriamente. A sociologia ela olha para a realidade social, como também fazem a psicologia, a história, a literatura, a publicidade, inclusive. O que distingue a sociologia é um método, a forma de recortar seu objeto. Quando Platão falava sobre a justiça e Aristóteles falava sobre a política, ou mesmo Cícero falava sobre como se portar sobre as questões de Roma, eles estavam falando sobre a sociedade, eles estavam falando sobre as associações, mas eles falavam isso dentro de um escopo mais amplo. E os primeiros sociólogos escreveram com base neles. Eles só optaram por, uma vez que existe uma especialização dos saberes, a pessoa hoje em dia ela forma em medicina para fazer uma especialização em neuro para tratar de um certo problema, mas antes a pessoa era um médico e ao mesmo tempo era barbeiro, ou seja, houve um tempo que médico era barbeiro também. Hoje em dia o médico ele trata de problemas muito específicos. Esse é um caminho que todo o conhecimento traçou de crescente especialização. A sociologia está aí no meio, mas olhando para a realidade social. E a realidade social tem muitos aspectos. Ela é um recorte dele. E embora, quando a gente vai ler um livro de sociologia, a gente esteja olhando para esse recorte, a gente precisa fazer uso de todos esses outros conhecimentos. Tá. Diante da realidade, com todos os seus elementos, precisamos elencar diferentes ferramentas para compreendê-la. Novamente o que eu disse. E a sociologia, aqui, uma anedota, mas a sociologia ela é como um martelo. Mas nem todo problema é um prego. Então a gente deve reconhecer a pertinência da sociologia para tratar alguns problemas e outros não. Vindo da apostila, o conhecimento científico, ao contrário do senso comum, é rigoroso e busca evitar ambiguidades ao tentar fugir dos dogmas e da emoção, já que procura explicações racionais e comprovadas pelo método científico. A sociologia nasce das transformações técnicas, sociais e científicas a partir do século XVIII, do processo de industrialização e urbanização e da especialização do saber no século XIX. Deixa eu ver como está gravando, tudo certo. A sociologia, continuamos lendo, deve ser pensada mais como uma ciência das associações, dos grupos, das relações, do que como a ciência da sociedade. Não que ela não seja. Mas sociedade nos remete a uma associação particularmente ampla, sem qualificações específicas.
Associações, ou seja, esse termo mais genérico, inclui os diferentes grupos, definidos por identidade, por análise, pelas práticas que eles têm em comum. E podemos colocar aí a família, a religião, os movimentos políticos, musicais e artísticos, intelectuais. O crime, o trabalho, o meio ambiente, a sexualidade e a economia também são objetos da sociologia, enquanto mecanismos que funcionam dentro de uma associação. E a gente vai olhar para eles de diferentes formas. Tem teorias que querem olhar para como as pessoas interagem de forma específica, ou que forma elas usam a língua para se comunicar e travar essas relações, ou fazendo uma analogia com o corpo humano, cada uma representa um órgão, uma coisa como um organismo que precisa um do outro para se comportar, ou olhando para as questões materiais que determinam a vida das pessoas. Várias formas de olhar para isso. Mas quando optaram por separar as coisas e olhar para as pessoas dessa forma como coletivos? Não como coletivos especificamente, mas dessa forma como a gente chama de sociologia. Teve um momento que foi bastante importante e que criou um pouco a ideia de massa que a gente tem, né? Massa no sentido de uma porção grande da população, que é a Revolução Industrial. Uma palavra que vocês têm que ter em mente quando pensam em Revolução Industrial é escala. Como diz aqui, Revolução Industrial, por inaugurar uma nova escala nas mudanças sociais, é um evento de interesse dos primeiros sociólogos. A racionalização e a técnica tomam um espaço do mito e da metafísica. O PIB per capita do mundo, ou seja, a riqueza produzida no mundo por pessoa, era estável até o surgimento da indústria e do capitalismo. Começou na Inglaterra por volta de 1830 com a mecanização a vapor e as estradas de ferro. Ok, eu falei de escala. Escala da ideia de dimensão, né? De multiplicar uma dimensão. E vamos argumentar em prol dessa ideia de escala, para vocês lembrarem muito bem o que significa essa mudança da Revolução Industrial. E para isso eu trouxe alguns gráficos. Aqui, a Revolução Industrial em um gráfico. Esse gráfico é quase uma aula de história, mostra a renda per capita na Inglaterra de 1270, ou seja, daquele período que eu atribuí a renascimento comercial urbano, ao início dele, até hoje. E reparem aqui o que acontece com o gráfico. Quando eu disse que começava a ocorrer a Revolução Industrial na Inglaterra, 1830. Mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse. Reparem o que acontece depois. Se a gente tinha uma renda per capita em torno de 3.000 pounds, né? Ela chega a quase 30.000 recentemente. É uma mudança brutal. E aqui está 1270 como início da série, porque é quando convém fazer esse tipo de estudo, mas antes a coisa continuava estável, naturalmente. E é uma mudança muito grande. Isso aqui talvez, é porque chamam realmente de uma era diferente, porque as coisas mudam de forma tão brusca. E eu comentei que é uma aula de história, porque reparem, a gente tem aqui o Renascimento comercial e urbano, 1270, e as coisas vão acontecendo até mais ou menos o século XVI, quando você começa a ter as grandes navegações, posteriormente a força da marinha inglesa, a Inglaterra, por exemplo, vocês devem lembrar que ela emprestava dinheiro para Portugal, ela passou a ter bastante poder a partir do século XVI. E aqui, olha, já com o renascimento comercial e urbano, as coisas já começaram a mexer um pouquinho. Quando passou do século XVI, o gráfico começa a ter mais movimento, as coisas estão crescendo. Muito bem. Quando chega no século... e elas estão crescendo com alguma constância. Isso aqui é ajustado por pessoa, então não quer dizer simplesmente que aumentou o número de pessoas, não. É dividido por pessoa. Quando chega no século XIX, na Revolução Industrial, aumenta bruscamente a taxa. E temos aqui algumas perdas. Reparem, essa primeira queda, é a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento aqui é um pouco confuso, tem uma pequena queda, é a crise de 29. A segunda queda, Segunda Guerra Mundial. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, cresce doidado e tem um movimento aqui chamado crise de 2008. E o gráfico vai até 2015. Provavelmente estamos vivendo uma nova queda desse gráfico, com o coronavírus. Eventualmente vai sair a atualização, será interessante. Vou usar nas aulas do futuro. Aqui, mais alguns gráficos. Reparem que esse aqui começa, o primeiro gráfico, né, começa do renascimento urbano comercial.
Esse segundo gráfico, que é como o mundo mudou nos últimos 200 anos, começa justamente em 1820, com o início da Revolução Industrial. E reparem aqui alguns gráficos: a pobreza extrema, como ela diminui bruscamente, educação básica aumentando, a alfabetização, número de pessoas vivendo em democracias, a vacinação é mais recente, a mortalidade infantil também começou mais no século passado, mas diminuiu muito. Mas o que é mais notável aqui é a extrema pobreza e educação básica, como elas mudam a partir da Revolução Industrial. E justamente, escala. Escala, por exemplo, em produção de alimento. Essa é uma das grandes mudanças. Esse tipo de escala permite que você tenha de 90% das pessoas trabalhando no campo para menos de 10%. E essas pessoas ficam livres para fazerem outras coisas. Muito bem. Na apostila, novamente, o mundo se tornava urbano e industrializado. O conhecimento técnico se disseminava, enquanto a sociedade buscava se adaptar à nova realidade. A transposição de conceitos biológicos e físicos para o estudo das sociedades promoveu desvios interpretativos perigosos. A regra darwinista, de competição do mais forte, passou a justificar as leis do mercado, colonialismo e exploração. Então existe um vínculo aí, de quando surgiu a sociologia, com o Augusto Comte aqui, que eu falo, a primeira tentativa sistemática de organizar esse caos e compreender a nova realidade social, essas mudanças bruscas da Revolução Industrial, através dos métodos disponíveis, veio com Augusto Comte. Muito bem. Aqui está o Comte, viveu de 1798 a 1857, ele leu Darwin, que escreveu a Origem das Espécies, né, fez sua expedição por alguns locais na... Eu não lembro, eu sei que tem Galápagos, eu não lembro perfeitamente onde Darwin esteve, mas ele foi de enorme influência e a ideia de evolução também era algo muito caro ao Comte e, se vocês pensarem bem, ao Iluminismo. Lembrem agora da última aula, quando falávamos de Renascimento e de Iluminismo, e como o Iluminismo vinha dessa crescente confiança na racionalidade, na ciência, no liberalismo. E essa racionalidade faz com que surja uma ciência que quer compreender a realidade social de forma muito quadrada. Então Comte, Augusto Comte aqui, ficou animadaço, achou uma mudança muito positiva, acreditava que a ciência e a técnica podiam resolver tudo. Isso é típico da sua época, ele tinha uma crença exagerada na ciência, e desse mal sofreram muitas pessoas nessa época, e como um cientificista esperava encontrar leis naturais da sociedade, como se faz nas ciências duras. Uma outra coisa que era característica desse tempo é as ciências sociais não estavam tão desenvolvidas sob o ponto de vista científico, mas você já tinha uma física, você já tinha uma biologia. O que tentaram fazer inicialmente foi tomar essas outras ciências e levar os seus métodos à sociologia, à interpretação da sociedade, das associações do humano. Isso gerou, como eu digo aqui no slide anterior, um desvio interpretativo. Por quê? Porque são objetos muito diferentes. A pessoa e a sociedade se comportam de forma muito distinta daquela que é praticada para você olhar um fenômeno físico ou um organismo. Então eles começaram a olhar para a sociedade pensando como um organismo, por exemplo. Cada um desempenhava uma função. E tinha um que era a cabeça, outro o coração, ou outro as pernas e os braços, por exemplo. Um tipo de analogia que usavam. Ou como a física também. Questão de ação e reação. Perfeitamente determinista. E as coisas não acontecem assim. E essa teoria do Comte, chamada positivismo, ela foi muitíssimo influente, porque foi uma teoria que, dentro desse movimento iluminista, levantava a importância da ciência para compreender a realidade social, que é realmente importante, foi exagerado, ok, mas trazia uma contribuição nova, permitiu que começassem a delimitar os caminhos da sociologia. E ele foi maximamente influente porque quem veio depois teve contato com sua obra, na filosofia, na sociologia, nas ciências humanas. Vamos falar sobre a teoria do Comte. Aqui vamos tratar pela primeira vez de um autor em específico. Vamos delimitar a teoria dele. A teoria do Comte reconhece uma necessidade vital do humano, que é dominar a realidade. Ele precisa dominar a natureza, dominar a coisa que tem na frente dele. Por quê? Porque amanhã ele vai precisar comer, amanhã ele vai ter um problema, amanhã ele vai ter uma guerra. Então é bom que ele tenha conhecimento para ter uma técnica para resolver seus problemas. E é bom que esse conhecimento ele não esteja só numa pessoa, mas esteja dentro
da comunidade científica, da comunidade intelectual, do Estado, por exemplo, das instituições. Essa crença no poder das instituições é muito cara ao século de 18 e 19, com a filosofia de Hegel, por exemplo, que vocês devem ver nas aulas de filosofia. A ideia de que o Estado ele reúne todo o conhecimento de um grupo de pessoas dentro de uma cultura e ele é como se fosse o ápice dessa construção social e científica e intelectual. Então, ele diz o Comte, temos uma necessidade vital de dominar a realidade. E como faremos isso? Primeiro, encontrando uma ordem onde estamos, ordenando os elementos, sabendo onde as coisas estão, o que é mais importante, tendo noção e domínio sobre cada coisa que a gente pratica, para depois progredir para um estágio posterior. Reparem nessas duas palavras, uma ordem e um progresso posterior. Um conhecimento ele tem um sentido, ele vai numa certa direção, ele avança. Algo muito próprio, novamente, do iluminismo, a ideia de que a ciência vai nos fazer avançar, nos tornar melhores. E daí vem o lema presente na bandeira do Brasil, ordem e progresso. O positivismo foi muito influente no Brasil, eles abriram até uma igreja positivista, achando que não precisavam mais da religião formal e podiam transformar todos aqueles símbolos em uma ideia científica. Existe até no Rio de Janeiro, até hoje, o prédio da igreja positivista. Acho que não está em atividade. Muito bem, dois lemas caros aos positivistas são saber para prever, para prover, a ideia de que você precisa dominar a realidade e para isso você precisa prever o que vai acontecer e para isso você precisa entender as coisas. Esse é o caminho. Eles têm um lema, que é de onde saiu a Ordem e Progresso, foi um resumo meu, né? Porque o lema mesmo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por meta. Então tem essa ideia de a relação entre as pessoas, a ordem social e o avanço. E para revisar, tentem relacionar o iluminismo com o positivismo. Vocês vão ver como as coisas se conectam. A última aula, inclusive, ela tinha essa intenção de fazer uma conexão longa entre algumas ideias influentes na história, que podiam propiciar esse momento que a gente está, que é a modernidade, que foi o tema principal da última aula, né? E que tem vários desdobramentos, entre eles o positivismo. Seguimos. Comte acreditava, como eu disse agora há pouco, que a sociedade passava por três estados, três estágios. Ele disse, né? Você tem uma ordem e um progresso posterior à ordem. E essa ordem é um esquema bem organizado, no qual as coisas se comportam de uma certa forma, e uma vez que elas estão estabilizadas ali, elas tendem ao estágio posterior. E ele disse que eram três os estágios que ele podia observar. O estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Nós vamos desenvolver isso. Mas isso aqui já é para vocês se inspirarem um pouco nessas imagens e tentarem compreender do que ele está falando. O estágio teológico é aquela explicação que vem do sobrenatural, do mundo externo, de Deus. Explica o mundo através do Deus das águas, o Deus do mar, o Deus do sol, o Deus de diferentes elementos que organizam a nossa vida nesse mundo. E isso é uma forma de explicar as coisas. Como a gente viu na primeira aula com a mitologia grega. Você tem Urano e Gaia, deuses que representam a terra e o céu. Você tem Cronos representando o tempo. É uma forma de você olhar para o mundo, você falar dele. Ela é muito útil. Ela entra bem na cabeça das pessoas, porque ela representa, né, como se fosse um teatro dos acontecimentos. Mas reparem que ela é muito diferente daquilo que a gente usa hoje em dia. Tem um momento posterior ao estado teológico, e que é como eu falei para vocês, né? Esses estados que você domina a realidade de uma certa forma, encontra uma ordem. Existe um momento posterior à ordem teológica, que é a ordem metafísica. Ela não busca mais fora do mundo, ela não busca mais num Deus, mas ela busca em entidades que existem nesse mundo. Por exemplo, a justiça. A justiça, não a justiça do Deus da justiça, mas a justiça dos filósofos, dos juristas, dos livros que tratam sobre isso de forma abstrata. É a imagem agora do pensador e não do religioso. Então você continua falando de um pensamento abstrato, mas você tira isso de fora do mundo, do além, do sobrenatural e traz isso para o mundo. E nesse caminho, a gente chega eventualmente ao estado positivo,
no qual você já não está falando mais sobre coisas abstratas, mas apenas sobre coisas concretas, aquelas que você consegue medir segundo a ciência. Não é mais trabalho do filósofo, muito menos do religioso, ou do sacerdote, ou do mestre de alguma ciência oculta, mas é trabalho do cientista, materialista. Aquele que vai descobrir alguma coisa não lendo muitos livros, mas com um microscópio, por exemplo, com um método científico. Aqui um resumo delas, passando por diferentes aspectos, ou seja, como é que elas buscam o conhecimento. No teológico, você tem que chegar à essência das coisas, buscando suas causas sobrenaturais. No metafísico, você vai do sobrenatural ao abstrato. Não há mais Deus da guerra, mas ideais como bravura, justiça e liberdade. No estado positivo, essa definição é importante. Você não se pergunta mais o porquê das coisas. Não interessa mais por que nós viemos ao mundo, por exemplo, mas como. Só interessa o mecanismo, o que faz as coisas acontecerem. Busca o padrão, mas não a essência. É em relação a como enxerga o mundo. Aqui, o estado teológico é abstrato e fora do mundo, tomando como referência mitos, deuses e origens. O metafísico é abstrato ainda, mas dentro do mundo, tomando como referência a argumentação filosófica. E o positivo é concreto e dentro do mundo, é a ciência técnica. Existem diferentes regimes de explicação, que é dos deuses, das entidades e dos fatos, e o recurso que as pessoas vão usar para a investigação. No teológico é a imaginação do cosmos, como as coisas são representadas, como na mitologia. No metafísico é a imaginação da natureza, e não pense em natureza apenas como a natureza física, mas a natureza humana, por exemplo, a natureza das coisas, as essências. E no último, o método científico. Para ilustrar essas etapas, alguns quadros aqui. O Monte Olimpo, representando os deuses gregos, pintura do 16. Percebam como isso tem essa ideia de cosmos, de ordem. Monte Olimpo, onde Zeus reinava. Você tem essas entidades aqui coordenando o mundo no qual a gente está. Um momento posterior a isso seria o metafísico. A gente ainda tem esses deuses, a gente está no meio do caminho, mas temos os filósofos já falando de abstrações, e não mais de seres exteriores, seres sobrenaturais, perdão. Na famosa figura da Escola de Atenas. E por último, também uma referência aqui um pouco mais da transição, temos a lição de anatomia do Dr. Tulpe, do Rembrandt, do século XVII. Esse quadro aqui, ele é tomado por muitas pessoas como uma referência dessa passagem, uma crescente liberdade da gente tratar das coisas desse ponto de vista humanista, analítico, aquilo que eu atribuí ao Renascimento, e começa a encaminhar a gente não só ao ponto de a leitura metafísica, mas essa leitura científica. Isso aqui é a representação do que estavam buscando, das novas descobertas. Repara a cara de surpresa desses homens vendo o sujeito dissecar um corpo. Então, observem aqui como nessas três figuras, elas representam esses três estados pelos quais a sociedade passa. E por isso, reparem que esses estágios aqui, eles têm alguma correspondência com aquilo que eu falei sobre os discursos do conhecimento, como eles saem do poético, mítico, e vão chegando cada vez mais perto da lógica, não porque seja melhor, isso é importante, mas porque são etapas que precisa passar. É muito importante que você tenha um conhecimento dessas imagens, por exemplo, seja metafísicas ou seja de deuses, um bom conhecimento disso, um conhecimento apropriado disso. Mas isso é uma parte do conhecimento. E aqui algumas outras imagens que ilustram esse movimento todo. Vamos tratar agora sobre uma limitação que existia tanto no iluminismo quanto no positivismo, e está nesse mundo até hoje, que é o cientificismo. Essa crença exacerbada no poder da ciência explicar tudo. Porque vocês veem, aqui a gente tem um caminho pelo qual o Augusto Comte passa, né? Lembremos da cara do Augusto Comte. E esse caminho, ele atribui a esse caminho não apenas uma progressão temporal, ele fala até que as pessoas individualmente passam por esses caminhos, elas são teólogos na infância, metafísicos na juventude e positivistas quando maduros. Mas
ele atribui ao positivismo uma qualidade superior. Ele acha que a gente chega ao positivismo e deve jogar as etapas anteriores fora. Somos evoluídos agora. Quando não é o caso, na verdade. Tudo isso se integra. E quando não se integra, quando você joga as coisas fora, você chega nessa mentalidade cientificista, que é uma limitação. Vamos ler agora um trecho do Século do Nada, do Gustavo Corsão, que é um grande escritor brasileiro, sobre isso. Uma civilização não pode ser governada pelas ciências da natureza, que são cegas, surdas e, consequentemente, mudas para os problemas mais comuns e mais profundos de nossa vida. Reparem o que ele quer dizer com isso. Não é que a técnica não seja boa, ela é muito boa. A ciência resolve muitos problemas, mas resolve problemas materiais. Existe algo, dentro do ponto de vista humano, que essa ciência não resolve. A ciência pode nos dizer que nossos pulmões estão anormais e devem ser tratados desta ou daquela maneira, mas é inteiramente incapaz de nos dizer, de nos sugerir, o que podemos ou devemos fazer com os nossos pulmões normais. Ou seja, ela não nos orienta moralmente. Ela não orienta os nossos valores. Ela só resolve problemas. É aquilo que o Conte falou. O estado positivo, ele só pergunta o como. Ele não quer saber do porquê. E se você pergunta por que você deveria fazer isso ou aquilo, a ciência não tem uma resposta. Hoje, eu não diria que o cientificismo, continuou o Corsão, isto é, a falsíssima ideia de que espera da ciência inferior solução para os problemas superiores, difundiu-se depois da desmoralização e do destronar da sabedoria. Antes diria que essa tentação foi um dos fatores que contribuiu para a rejeição da sabedoria. Diz ele que, na medida que você acha que essa ciência dos problemas físicos, materiais, consegue superar a ideia da sabedoria das coisas abstratas, você apenas perde a sabedoria das coisas abstratas. Você não resolve as duas coisas. Você joga uma delas fora. Isso é terrível e é tratado por muitos autores contemporâneos. Temos aqui alguns exemplos. Um é que, com toda a nossa técnica, toda a nossa tecnologia, inventamos bomba atômica e jogamos nas pessoas. Será que a gente, com o poder de destruir o mundo, está melhor ou pior? É uma questão a se fazer e o próprio Einstein, na época, se dizia muito aflito e arrependido de ter contribuído para esse projeto, mas foi o que aconteceu. O Jung, o psicanalista, psicólogo Jung, ele fala num dado momento que um grande perigo que corre a humanidade é que eventualmente tenhamos um desenvolvimento técnico muito superior ao nosso desenvolvimento espiritual. E isso nos traria problemas, porque começaríamos a agir de forma imprudente, como se você desse uma arma muito poderosa para uma criança. A gente está com ferramentas mais poderosas do que a nossa responsabilidade consegue cuidar. E aqui 2 livros, um recente e um mais antigo, que falam também sobre esse tema de como a ciência consegue ocupar espaços que a gente depois pode se arrepender quando ela cresce para além dos seus limites. Um é o Homo Deus, do Harari. Ele argumenta muito sobre a questão da inteligência artificial e como isso implica uma série de soluções, mas também uma série de mudanças na nossa realidade. A gente vai precisar se adaptar bruscamente, a gente corre alguns perigos com isso. Por exemplo, o que se discute muito agora em tempos de coronavírus, que é a vigilância das pessoas, a perda de liberdade política, o crescente controle por parte dos estados, a coleta de dados que eles fazem das pessoas. Existe muita gente que luta contra isso, mas, enfim, a tecnologia não resolve tudo. Reparem que hoje em dia, com celulares na mão, tendo acesso a todo o conhecimento da humanidade, muita gente opta por ver fake news, por disseminar fake news, pior ainda. E o outro exemplo é o Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro muito legal e a história ficou famosa, que é o Dr. Victor Frankenstein. Ele cria uma pessoa que tem todos os sentimentos de pessoa, inclusive no livro o Frankenstein é uma pessoa muito dócil, muito amorosa, muito legal, mas ele é bizarro, ele é fisicamente bizarro. Então ninguém quer conviver com ele, todo mundo acha que ele é um monstro. Aí ele pede pro dono dele, né, porque ele foi, digamos, é uma criatura criada pela ciência, mas que não se parece com os outros humanos. Ele pede pro dono dele criar uma companheira para ele, no que o dono dele se nega, o Victor Frankenstein, né? Dono não, criador. Victor Frankenstein se nega a criar uma outra Frankenstein para fazer companhia a ele, porque fala que você, Frankenstein, é um monstro. Aí ele fica com raiva e sai destruindo tudo por aí, porque ele é
como se fosse um homem super poderoso, super inteligente, super forte, mas bizarro fisicamente. Continuando, um assunto que a gente vai tratar posteriormente, que já é interessante pensar, partindo dessa ideia de ordem que a gente viu com Augusto Comte, e também olhando para a nossa realidade social, como a gente vê, por exemplo, as situações de guerra, ou a situação do corona, ou a situação política, o que mantém uma sociedade ordenada? Será que são as expectativas semelhantes que as pessoas têm a respeito do que seja a ordem explicativa do mundo? Por exemplo, os deuses no estado teológico, ou as ideias abstratas, ou a ciência? Será que é isso que ordena? Ou são as instituições que ordenam? A questão aqui que eu busco é questionar o que é essa ordem, não se a condição atual é boa ou ruim, a gente deve pensar nela, mas não para julgar nesse sentido, mas entender o que é esse aspecto do equilíbrio. Eu recomendo a vocês, se tiverem o Netflix, se tiverem acesso, a assistirem a esse Winter on Fire, que é um documentário da Netflix sobre questões políticas na Ucrânia recente, e como a liberdade individual e a repressão dos civis pode ser um enorme problema. Vocês podem pensar no Brasil em 2016, por exemplo. E aqui a ideia de equilíbrio, como a gente vê os indivíduos e seus papéis sociais sendo mediados sempre pelas instituições, como a família, a igreja, o ensino, a economia, o Estado, a cultura também. E os fatos sociais, não aquelas instituições que se mantêm ao longo do tempo, de forma difusa em cada pessoa, em cada agrupamento, mas também aquelas coisas que atingem o indivíduo propriamente, como as obrigações morais que ele tem com as pessoas, com a sua família, os vínculos que ele trava, seja de trabalho, ou de relacionamento, ou de afeto. O medo, que é um elemento político muito importante, o conhecimento, a fé e o poder, todos esses elementos que contribuem para uma certa ordenação da sociedade e que vão se equilibrando de alguma forma. A gente vai explorar isso melhor na próxima aula, né, com a teoria do Durkheim. E por último, quer dizer, por penúltimo, um texto aqui de um jurista português, o Antônio Manuel Espanha, que diz: existe a ideia errada, ele fala, né, sobre como a gente tenta mudar a sociedade, como a gente tenta reformar a situação na qual a gente vive e chegar talvez a uma sociedade mais justa. Ele fala, existe a ideia errada de que fazer uma reforma na sociedade é mudar uma lei. Simplesmente você muda a lei e as pessoas vão seguir aquela lei, mas não é assim. É preciso mudar os costumes e as mentalidades, e isso é difícil. Você cria uma lei amanhã, as pessoas não vão estar cumprindo aquilo. Você só dá o direito de alguém processar alguém. Só dá o direito da polícia ir atrás de alguém. Mas você não faz, porque você manda as pessoas estudarem, você põe, sei lá, 10 anos de estudo obrigatórios num tal lugar, sobre um tal tema, você expande o acesso à informação, por exemplo, isso não faz com que as pessoas busquem a informação necessariamente. Criar a lei é uma abstração. Inclusive, no direito se fala sobre a ficção jurídica. A lei é só uma abstração, uma ficção. Mas você precisa mudar a mentalidade e o costume para as pessoas praticarem aquilo que está na lei. E alterar a lei é fácil, mas também é totalmente inócuo, diz esse, um experiente jurista português. Não faz mal nem nenhum bem, não muda nada em geral. O segundo ponto a ser considerado na reforma da sociedade é que há uma certa impaciência dos governos, porque eles têm cerca de 4 anos para implantar suas políticas. Nesse tempo, não dá para avaliar as políticas adotadas, nem saber que resultados terão. Um programa sério de reformas é algo que se faz para ter resultado em 10 ou 15 anos. Eu sou um pouco desiludido sobre como se poderia corrigir isso. A política pretende mudar as coisas em pouco tempo, mas os interesses da comunidade devem ser pensados para 10 a 15 anos. Do contrário, não se faz nada, ou pelo menos não se faz nada de consistente. O que se faz, por exemplo, é uma pessoa entra, muda o sistema de ensino, 4 anos depois alguém faz outra coisa. Só que no meio desses 4 anos, você estava produzindo material, você estava implementando políticas. Aí muda a próxima pessoa, joga aquele trabalho no lixo. Isso acontece muito. Uma vez eu conversei com uma secretária de Educação de Campinas, ela falou exatamente isso. Muda a prefeitura aqui na cidade e todo aquele trabalho de anos, de diversos profissionais, criando as novas diretrizes que vão chegar nas escolas. Esse trabalho é jogado no lixo, porque chega um novo político que quer fazer a coisa nova. Quer dizer que ele está revigorando a cidade, quando ele pode estar só jogando dinheiro público no lixo e fazendo muita propaganda. Por último, voltando a essa ideia da ordem que eu citei agora há pouco, para a gente pensar isso
de forma que Augusto Kant não gostaria muito. Pensemos na ideia de caos e ordem. São elementos muito úteis e talvez sejam os elementos mais básicos para se usar numa explicação. A ideia de caos e ordem está presente em quase toda a mitologia, em quase toda a religião. Provavelmente em toda, eu não sei garantir, né? Mas aqui temos exemplos, por exemplo, do taoísmo, a ideia do yin yang. Aqui temos Urano e Gaia da mitologia grega. Aqui Adão e Eva do cristianismo. E aqui a ideia de caos e ordem representada naqueles filmes que são os mais assistidos, que são os filmes de herói. Tem sempre um antagonista. O caos e ordem é aquilo que faz com que a história tenha prosseguimento. É o vilão da novela. E reparem que quase toda a história de criação começa com um elemento assim. Você tem o caos na mitologia grega e surge Gaia, a Mãe Terra e o céu. Você tem o paraíso na escritura cristã e surge a serpente com um fruto proibido e coloca o caos naquela ordem e daí começa a história. Você tem o Batman que precisa salvar a sociedade da desordem e temos inclusive o filme do Coringa, né, que saiu esse ano, que mostra uma figura que viveu uma vida totalmente desordenada, ressentida, ou seja, ele se sente mal em relação não só às outras pessoas, sente inveja, mas ele tem uma sede de vingança grande. É até triste, né? Bastante triste que tantas pessoas tenham se identificado com a figura do Coringa, embora seja uma figura bem interessante. Temos aqui a imagem de diversos heróis, ou a ideia da complementaridade, né? Do símbolo taoísta. E a ideia de caos e ordem, ela sempre acompanha o entendimento comparativo, contrastante do que seria a realidade social. Pensem vocês, por exemplo, nessa época de coronavírus, como vocês provavelmente estão compreendendo como funcionam algumas instituições. Como é importante você ter um Estado organizado para que ele possa fazer, por exemplo, uma quarentena organizada. E como na quarentena não basta você botar uma lei dizendo que as pessoas não devem sair na rua, ou dizer cientificamente que as pessoas não devem sair na rua, mas você precisa que o costume das pessoas se adeque àquilo, senão a lei não tem efeito. Se a pessoa não tiver costume de usar máscara, a doença vai se espalhar, não importa quantas leis você faça. Da mesma forma, é importante notar como essa ordem que as instituições preservam permitem que você crie um esforço conjunto muito acelerado para produzir hospitais de campanha. A China, por exemplo, fez hospitais em 10 dias. O Brasil está fazendo em estádios. Será que está fazendo isso melhor ou pior? É uma questão. E a ideia de caos e ordem, ela é muito explicativa e deve acompanhar vocês quando estiverem pensando na realidade social. Isso vai ser desenvolvido melhor na próxima aula sobre Durkheim e agradeço a atenção. Essa foi a nossa aula. Até mais.